Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Drink. E hoje a gente vai falar de algo que toda noiva sonha, toda pessoa sonha e que ela faz parte do seu cotidiano de uma forma que você nem imagina, que é fotografia. E para isso, eu estou recebendo um cara que ele já transitou por várias áreas da fotografia. Hoje já não está mais por aqui pela região, mas continua atendendo. Paulo Nassif. Obrigado, Tudo bom, irmão? Como é que você tá? Prazer. Obrigado pelo convite e contribuir um pouquinho aí com você. Obrigado, cara. Cara, então, fotografia. Você já trabalha há muitos anos nessa área. Um pouquinho. Quanto tempo já? Já fazem 12 anos que eu trabalho com fotografia. Eu comecei com Bastante. 15 anos, inclusive foi até aqui embaixo que eu te falei, né? Eu comecei num estúdio. Embaixo do prédio aqui, embaixo né? do prédio. Eu comecei com 15 anos como assistente e depois não parei mais. Eu tenho 12 anos. Inclusive esse ano já faz 9 anos que eu tenho CNPJ, acredita? Caramba! Esse dia eu parei pra olhar bastante tempo, né? É. E assim, como que você se encantou por esse mundo? Na sua família tinha pessoas que foram uma referência pra você? Ou aconteceu? Porque com 15 anos a gente não tá esperando muito assim. Pra mim, a da fotografia, ela foi uma oportunidade, né? Na época, eu sempre gostei de trabalhar, comecei a trabalhar bem cedo. E eu trabalhava no mercadinho, que o sobrinho do dono do mercado, ele era fotógrafo. E eu comecei a ser assistente dele. Tipo, eu ia para evento para poder carregar cabo. Na época tinha umas luzes que a gente tinha que ficar carregando, e eu ficava só enrolando cabo e desenrolando cabo. Caramba. Até que eu tomei gosto e comecei a fotografar também. E você começou a fotografar em eventos. Antes da pandemia, você já estava fotografando não só eventos, que eu lembro, mas também algumas áreas mais comerciais, como alimento e tudo mais. Mas a pandemia foi o boom da fotografia gastronômica na sua vida. Sim. Na pandemia, a gente ficou desempregado, né? A galera do evento não tinha o que fazer. E eu conheci o William, do FET, que em 3 dias é muito conhecido, e ele me chamou para poder fazer foto dos pratos dos parceiros dele. E eu fui, assim, com uma certa resistência, porque eu falei, cara, quem vai tirar foto de comida? Tipo, não era uma realidade para mim. E para mim foi uma baita oportunidade nesse período que eu fiquei muito conhecido na cidade, porque eu conheci todos os restaurantes. O FET foi pioneiro ali naquele momento e eu tinha abertura com todos os clientes. E no primeiro momento, os clientes também tinham uma certa resistência em fazer foto de produto, que a pessoa também não tinha essa realidade. É, porque fazer foto de produto era para grandes redes, como Bob's, McDonald's. Exatamente. Que estão acostumadas a criar um produto que vai para as redes, que é divulgado através de fotografia e filmagem. Então, para o interior era algo novo. E uma rejeição que o pessoal tinha, igual você falou dos grandes fast foods, que era uma foto que não era real, né? Você vai ver uma produção do McDonald's, por exemplo, você não vê o bife que você come. E eu trouxe essa produção para mostrar a realidade do cliente, consegui mostrar um prato simples relativamente e fazer uma foto muito bonita. Que era a verdade que o cliente consumia. Isso é muito legal porque uma vez eu fiz um curso online de marketing para restaurantes. Assim que eu comecei a trabalhar com bar e tudo mais. E falava muito sobre isso, a percepção do cliente com o que ele vai receber. Um clássico, por exemplo, todo mundo que já foi em churrascaria ou vê coisas de churrascaria tem o coração no espeto, mas parece um coração de gente desse tamanho, bonito. Você pede, chega aquele negocinho pequenininho, torrado, preto, duro. E é uma decepção para o cliente, Sim. Porque você come com os olhos primeiro, antes de você experimentar, você quer o visual. E aí é isso, você entrega na foto uma coisa, as grandes redes, né? Que você não vai consumir. Isso dá uma quebrada na expectativa do cliente e ele perde o interesse às vezes. Você tem uma frustração ali, né? Quando você pega uma coisa que você achou que era maravilhosa e na verdade não era. E a minha fotografia não é uma fotografia publicitária, é uma fotografia real. Então, dentro da fotografia, a gente pede um preparo, um certo cuidado, a iluminação ajuda bastante, mas é o real que a pessoa está vendendo. E assim, uma coisa que eu vou te perguntar, por exemplo, por ser uma fotografia real, você já pegou muita situação de tipo, não dá para fotografar porque o seu pão tá horrível, o seu alface tá estranho, vamos botar numa questão de um hambúrguer assim, a comida não tá bonita. Porque não é a foto que faz o milagre, o prato tem que ajudar. Sim. No início, eu tinha essa certa dificuldade de comunicar isso, de falar com a pessoa que estava ruim. Hoje, eu mando até refazer o prato. Eu falo que precisa ter um cuidado porque eu faço a foto do prato real. Se a pessoa me traz um prato
com uma alface seca, com um ingrediente que não está muito apresentável, não tem como ficar bonito. Então, previamente, eu já falo que isso não vai ficar legal. Então, eu peço para refazer. E assim, a gastronomia foi algo que você entrou com fotografia, mas você fotografa todo tipo de público, Sim. vamos dizer assim. Porque a gente vê que hoje tem fotógrafos especialistas em fotografia reborn, que é para bebê, para fotografia feminina, para fotografia voltada para casamento, que a gente tem grandes fotógrafos também, para fotografia publicitária voltada para a empresa. Hoje você trabalha em todas as áreas, além da gastronomia, ou você está migrando para alguma específica? Então, é até uma novidade isso que eu vou falar aqui. Isso a gente gosta, novidade. Durante esse período da pandemia para cá, foram quase 5 anos, inclusive chegou até uma lembrança para mim, falando da primeira foto que eu fiz 5 anos atrás, de gastronomia. Eu tô me adaptando ao mercado e estou me lançando como especialista em fazer conteúdo, e não só especialista na gastronomia, porque o mercado está mudando e a gente também tem que mudar. Então, com esses 12 anos de experiências que eu tenho na profissão, eu já estou em diversas áreas. Então, eu conheço muito o mercado de evento, mercado corporativo, a gastronomia eu domino muito. Então, eu estou me readaptando e vou fazer um lançamento esse mês ainda desse novo formato de trabalho. Vai ficar bem bacana. Bacana. E assim, aproveitando, né, gente, que a gente está com um fotógrafo, me ajuda aí. Eu preciso fazer uma foto de um drink ou uma foto de uma noiva com drink. Existe pelo menos 3 dicas para a gente conseguir extrair uma foto boa? Primeiro, o drink tem que ser bonito, né? Que foi o que a gente falou inicialmente, que não tem como você fazer uma foto muito bonita se o seu produto não for bonito. Hoje, a forma que você trabalha, inclusive a gente já fez foto dos seus drinks, né? Para começar, eles já são muito apresentáveis. Isso já ajuda demais para a gente estar fotografando. E a experiência ali de quem está sendo fotografado, né? Você não quer ser fotografado com um copo sem nada, sem cor, sem vida, sem nada. Se eu estiver partindo do zero, por exemplo, com um elemento básico eu consigo fazer uma foto boa? Porque assim, às vezes a pessoa começa, principalmente hoje que tudo é audiovisual, tudo é a foto, tudo é a apresentação e como você vai entregar o produto. Eu, com elementos básicos, consigo fazer uma foto com uma qualidade boa, por exemplo, com o meu celular. Não é o iPhone 15, é um 11, mas eu consigo com ele um espaço limpo, alguma coisa, tirar uma foto que eu consiga produzir para postar? Consegue. E eu gosto muito de utilizar, quando eu comecei na gastronomia, eu não tinha todos os equipamentos que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho um grande acervo. Mas eu tinha um ring light e um bastão de LED, que são coisas baratas, em torno de R$100. Assim, tudo que eu tinha, meu setup, custava R$100 e tinha a câmera, que eu fotografava com a câmera. Mas com o celular você ainda consegue tirar muita coisa, muita qualidade. Hoje o celular entrega muito bem, né? Tanto é que eu tenho trabalhos que eu faço com o celular e não faço com a câmera, acredita? Sério? Sim. Inclusive, para rede social, alguns trabalhos eu prefiro fazer com o celular porque eu acredito que a entrega é maior. É melhor. Melhor. E assim, vou fazer uma pergunta polêmica. A câmera faz o fotógrafo? Não. São 2 cenários, né? Não dá pra romantizar. Você já deve ter escutado aquela, Sim. tipo... mas com essa uma foto câmera eu faço. dessa, eu faço uma foto. Não dá pra romantizar assim, que o equipamento não faz diferença. O equipamento ele te dá recurso para você trabalhar. Hoje eu consigo fazer uma foto no Breu porque eu tenho um recurso para poder fazer isso. Eu consigo baixar uma foto direto no celular e postar na hora. Antigamente eu não tinha. Minha câmera, tipo... fotografasse um pouquinho de luz já era, estava toda granulada, feia, distorcida, não tinha nitidez, não tinha nada. Mas o olhar é o mais importante. Tanto é que eu te falei, eu faço material com o celular, que se você olhar, você não sabe se foi com a câmera ou com o celular. Porque a capacidade técnica está em mim, né? No caso, no profissional. Mas eu também não romantizo que o equipamento não faz diferença, porque senão eu não investiria tanto em porque eu já ouvi, assim... Você tá falando de uma forma muito sincera e eu acho legal, tipo... Não vou romantizar que o equipamento não me ajude. Porque eu já ouvi de muitos outros profissionais falando assim, não, a câmera não tem nada a ver. Quem importa é o fotógrafo. Mas aí você vai olhar a lente desse profissional, a lente dele é 30 mil. Então, é o próprio fotógrafo da lente de 30 mil que fala um negócio desse. Exatamente. E assim, lógico, a gente sabe que tem todo o aparato técnico, o estudo que vocês têm, saber enquadrar a luz. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de fazer um enquadramento. Eu olho aqui, pra mim tá ótimo, quando eu olho o negócio tá torto. Eu tenho problema com linhas, eu gosto muito de foto com linhas retas. Aí, viu? Tem que ter toque então pra ser fotógrafo.
E, cara, às vezes eu tenho uma fotografia específica que o Paulo fez de um drink meu que foi tirar realmente do nada. No início, né, gente? A minha bancada era um armário que a gente virou ao contrário. As costas dele ficavam para onde era a foto, para onde eram as filmagens. Se vocês rolarem aí, tem alguns vídeos antigos no canal que tem essa bancada à mostra. E em cima era piso. A gente colocou uns pisos em cima. Só que o piso era todo degradê. E era muito bonito o piso. Cara, a gente fez uma foto do drink com aquele piso. Tem gente até hoje que acha que é quadro a foto. Ficou muito linda a foto. E assim, quem vê não sabe o cenário que foi exposto. E eu acho muito bacana isso quando a pessoa que trabalha com fotografia mostra onde ela estava e o resultado que ficou. Eu costumo muito compartilhar os bastidores, né? Porque realmente tem esse cenário, né? Você às vezes não tem um cenário perfeito para você fazer um trabalho, mas a gente sempre se adapta. É o que eu falei, eu faço trabalho real. Eu gosto de me adaptar ao que o cliente tem. Produção, surgiu uma luz ali, produção. Ajuda a gente. O bom é que a gente tem uma produção eficaz, que fica de olho nas coisas, e a gente continua aqui. E aí, assim, já deu um gancho para uma coisa muito importante. Iluminação. Faz diferença? Faz, até mais do que o equipamento. A iluminação é a base da fotografia. Você não consegue ter foto sem ter luz. Uhum. Toda a minha composição, eu sempre priorizo muito a iluminação. Porque eu vejo assim... Bom, o Paulo não só já trabalhou em muitos eventos, casamentos, 15 anos, mas como eu estou mais nessa área, eu observo muito profissionais que trabalham nessa área. Tem muita gente que fala que prefere aproveitar a luz do dia para poder fazer foto de casamento, porque diz que, talvez pode ser por equipamento ou por iluminação, ou às vezes pela pessoa não dominar a técnica correta, que a iluminação para a noite não ajuda a foto a ficar muito boa, com a qualidade tão boa quanto, por exemplo, num dia bonito. Então, nesse caso, entra a parte do equipamento. Eu acho que o equipamento ajuda muito. Eu lembro, assim, de uma experiência até que eu tive com o Henrique Maggioli, que foi um cara que me ensinou muito. Abraço, Henrique. Ele sempre me falava que, independente de como tivesse a luz, ele ia entregar uma boa foto, porque ele tinha muita capacidade técnica e também tinha equipamento. Então, por isso que eu falei, hoje eu consigo fazer uma foto no breu que eu vou conseguir entregar o meu trabalho. Claro que uma boa iluminação, muitos eventos a gente sente dificuldade dos noivos, né? Investir em muitas coisas e esquecer da iluminação, e a foto precisa de iluminação, então Sim. Faz diferença quando você pega um evento com bastante luz, fica um fundo bonito, então faz diferença sim. E outra coisa, que assim, agora já não tem nada a ver com o evento, mas sim com foto em si, porque foto gera muita curiosidade das pessoas. Todo mundo quer ter uma foto bonita. Todo mundo quer ter algo que você fala assim, olha ali, o fotógrafo fez pra mim, minha pele ficou boa, meu rosto ficou bom, os detalhes, não sei o que ficou bom. Existe alguma técnica específica, por exemplo, de disfarçar detalhes? Eu sei que existe o Photoshop, mas isso direto não na edição, e sim na câmera. Por exemplo, se a pessoa tá... Aqui, a gente estava falando disso antes. Brilhando muito, se a pessoa não... O ângulo, se ele ajuda a disfarçar detalhes também. Ajuda, e principalmente a iluminação. Por isso que eu falei, a foto se resume sempre em iluminação. Eu gosto muito de trabalhar com luz de contra. Na gastronomia e em drinks, assim, no modo geral, você trabalhar com uma luz, você consegue mexer na textura do alimento, você consegue criar sombras. Isso tudo ali faz a foto ficar diferente, que às vezes não precisa de uma manipulação. Uma manipulação. Uma luz bem feita, você, assim, 80, 90% de uma foto perfeita, você mexer na iluminação. E questão de manipulação de foto. Vocês têm o seu... Porque cada fotógrafo que eu vejo que tem um padrão para editar foto. Tem fotógrafo que edita de uma forma mais clara, limpa. Tem outros que editam com um tom mais alaranjado, mais amarelado, outros mais rosados. Cada um se enquadra para uma coisa. Mas você tem uma edição específica ou para cada caso é um tipo de edição? Eu acho que isso é até um diferencial meu, de não ter um padrão do Paulo. O meu padrão eu desenvolvo de acordo com cada cliente. Porque qual que é o meu conceito de padrão, de cor, de edição? Se eu fizesse uma foto com a minha colorização que eu gosto de trabalhar, vamos botar no cenário de 3Is, que eu já atendi todas as lojas praticamente, ia parecer que era o restaurante do Paulo, né?
não o restaurante do Caio, não o restaurante do José. Então, eu consigo criar uma identidade para cada caso específico. Isso eu acho que eu acredito que seja um diferencial. Né? Igual você falou, que todos os fotógrafos fazem tipo, com aquele mesmo padrão. O meu eu sou específico para cada caso. Você consegue bater o olho assim e falar, fotógrafo tal que fez essa foto, Sim. porque ele editou dessa forma. A minha percepção, eu não quero que a pessoa fale assim, essa foto é do Paulo, essa foto é do meu cliente, ele me pagou por ela. E assim, aqui atrás a gente tem uma foto que é de uma competição que eu fui, que foi o Maraca Games. E assim, competição, eu vejo que foto esportiva tem um padrão de edição, foto de casamento tem outro, publicação de gastronomia tem outra, publicitário de empresa tem outro. Então, tem uma diferença, por exemplo, o que é mais diferente em fotografar esporte, que demanda de uma técnica que não vai demandar fotografando empresa, por exemplo? Então, cada cenário realmente um tipo de produção. Aqui nessa foto que você falou, tipo, teve várias composições, mas olha que composição bonita. Foi um carinho ali, naquele momento. Sim. Então, no esporte, acho que ele valoriza muito mais o momento. Na parte empresarial, que é uma parte que eu atendo bastante, é você ter um roteiro do que o cliente quer passar com aquela produção. Então, eu faço todo um briefing antes para poder passar aquela mensagem. No esporte, é muito momento. Né? Mas a emoção, né, do exatamente, momento. O fotógrafo não sabia que você ia dar um abraço nessa foto, mas ele estava prestando atenção. Então, é o momento. Nem a gente sabia que ele ia pegar esse ângulo também. Pois é uma grande diferencial de quem produziu essa foto. Ele estava atento ali naquele momento. E assim, agora vou te fazer uma pergunta para entender mais o seu ponto de vista. Você hoje atendendo várias demandas e audiovisual também, como que você encara isso hoje para as empresas, para as pessoas? Você acha que isso é necessário no mundo de hoje para a pessoa crescer, ou você consegue driblar isso e continuar normal, crescendo a empresa sem precisar dessas divulgações como a gente vê em Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais? Sim, a produção de conteúdo, eu falo que ela sempre vai ser necessária. E eu costumo falar também que quem se comunica primeiro se comunica melhor. Então, se você é um barman, você é uma grande case dessa revolução do barman que eu acredito. Da forma que você produz esse conteúdo, da forma que você faz seus vídeos, você mudou o cenário do barman, que o barman antigamente era uma pessoa que ficava só atrás do bar fazendo drink e bebedando os outros. Sim. Você é uma prova viva que você conseguiu trazer essa revolução com produção de conteúdo. E isso se aplica em todas as áreas. Hoje, um fotógrafo que só faz foto bonita e vídeo bonito e ele não comunica, ele não faz o seu próprio conteúdo, ele só é mais um. Então, essa parte de você produzir para sua empresa, de produzir para o seu negócio, sim, é muito necessário. Não só porque eu faço isso, mas porque eu também consumo. Quando eu entro no perfil, quero comprar alguma coisa, eu quero que mostrem o que eles estão vendendo para mim. Então, eu falo dos dois lados, né? Na parte que eu produzo conteúdo e na parte que eu consumo também. Que você consome então, também. Você se comunicar, você produzir conteúdo, você colocar o rosto na câmera, faz total diferença. E assim, tem muita demanda, mas também tem demanda, mas eu acho que hoje a fotografia, como várias outras áreas, ficou rifada, sucateada, porque tem muitos profissionais que não entendem a complexidade de fotografar. Você acha que existe disputa desleal ou que o pessoal está se perdendo e isso acaba desvalorizando o trabalho de vocês? Cara, eu falo assim que eu não tenho problema com isso, porque sempre vai ter mercado para todo mundo. Se você não tem trabalho, eu acho que exclusivamente a culpa é sua. Porque você não está se comunicando bem, você não está produzindo seu conteúdo, você não está agregando valor no seu trabalho. Então, eu vejo algumas até discussões em alguns grupos de audiovisual que eu tenho, a pessoa discutindo sobre valor. Eu cobro 2.000 ou eu cobro R$20. Eu falo que isso assim, são discussões, são até ileais um com o outro, porque o cara que cobra 20 mil, o cara está 30 anos no mercado. O cara que está cobrando 200, o cara chegou agora. Eu não consigo falar para esse cara cobrar o mesmo valor que eu, porque se ele cobrasse o mesmo valor que eu me contrataria. Sim. Então não tem essa discussão de preço de valor. De preço de valor. Cada um tem que entregar o que pode entregar e você acha o valor que você consegue cobrar com isso. Acredito que deve ter barmans que cobram muito mais caro, tem barmans que cobram muito barato. E parece desleal? Não, mas cada um está numa realidade diferente. E cada um vai atender um público também diferente. Sempre vai ter mercado para todo mundo. Se você não tem cliente, a culpa é sua.
Isso cai muito na parte de bar e de evento, porque às vezes as pessoas perguntam, já ouvi falar, tipo, ah, mas você cobra caro, o outro cobra mais barato. Mas existe coisas também que a gente tem que botar na ponta do lápis, porque não faz sentido também. Você não vai conseguir entregar da mesma maneira, cobrando o preço que o outro está cobrando. Eu falo, por exemplo, no meu caso, insumos. Não tem como eu te entregar morango fresco, as frutas todas frescas, não usar nada congelado, não usar liquidificador. Porque um liquidificador eu faço 2 litros de batida. Isso são 4, 5 drinks. Então, em uma pessoa, uma vez que eu bato ali, eu vou fazer 5 drinks. Diferente, e isso demanda o quê? Menos gente na equipe. Sim. Diferente de eu fazer de forma manual, de forma individual, cada drink. Isso melhora o gosto, melhora o sabor. Não tem fruta congelada, não usa suco de pó, não usa nada disso. Então, não tem como eu te entregar o mesmo valor menor que o outro está te cobrando se a minha entrega é com outro material. Sim, é E por aí isso que vai eu falei, influenciar em tudo. são coisas que são incomparáveis, não tem comparação. É igual você falar que uma marca de carro é melhor do que a outra. Se você tem que comparar o mesmo nível de um carro com o outro, para você ter uma diferença de Sim. valor. Agora, você quer comparar um carro de 200 mil com um carro de 20, Não dá. não tem como, não dá. tem comparação. Não dá. E assim, você hoje está em São Paulo. Sim, tem 2 anos que eu saí de Três Rios. Então, 10 anos você ficou pela região. Sim, bastante tempo. Como é que foi essa transição para você? Porque você já tinha um mercado aqui estipulado, você já tinha clientes. Não acredito que você tenha perdido clientes, mas foi um passo corajoso também, né? Foi um passo para trás para dar 2 para frente. Eu saí de Três Rios com uma certa estabilidade de reconhecimento financeiro para sair para um lugar que você não conhece nada, tem como começar, e para mim foi uma coisa que eu recomecei do zero. Exclusivamente, eu meio que perdi 10 anos assim, do que eu já tinha feito de construção na cidade para se reconstruir numa cidade que tem milhões de pessoas, né? Em Três Rios a gente tem em torno de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Eu chegava no cliente, batia na porta e falava com o dono. Em São Paulo, eu só fui mais um ali no meio da multidão, porque você vai chegar para oferecer um trabalho, você não conversa com o dono, você fala com um funcionário, você fala com um gerente, passa para uma agência que o dono leva anos para te responder. Então foi um grande desafio, mas eu acredito que eu evolui muito depois que eu fui embora daqui, não só profissionalmente, como conhecimento também. E eu trago muito isso para Três Rios. Eu falo que em Três Rios a gente tem muito talento, mas a gente não tem oportunidade. Então as pessoas boas daqui vão para fora. Sim. Né? Porque é uma cidade um pouco limitada ainda. Então eu sempre tento trazer novidades de fora para cá, porque eu quero que as pessoas continuem em Três Rios. E eu gosto daqui, né? Eu sou três-riense. E assim, eu acho que principalmente a mentalidade das pessoas aqui é diferente de quem está lá. Sim. Eu falo pela própria área de bar que assim, aqui foi um trabalho mais árduo para as pessoas darem reconhecimento para o profissional que faz drink. Porque durante muito tempo, o cara que fazia drink era o garçom. Sim. O garçom faz uma caipirinha. Então era difícil você ver uma pessoa contratada só para fazer drink. Como hoje ainda não tem muitos locais que fazem isso. Eles querem um funcionário multitarefa. Só que isso não é bom, porque você não profissionaliza ninguém. Se todo mundo faz, ninguém faz bem feito. Sim. Então isso é mais complicado. Mas é cultural e a gente vai mudando isso com o tempo. Já mudou bastante, já andou muito. Eu falei que você trouxe uma grande revolução Obrigado. pro bar, porque eu, como comecei a fazer evento, a gente nem sabia que era a gente registrava ali o bar, mas não tinha importância nenhuma, era só porque... Tinha que tirar foto. Tinha que tirar foto para completar. Hoje, quando a gente chega no evento e vê você, a gente quer fotografar você, porque você é o Kai, você é conhecido e você mudou a percepção ali de não ser só um copo de drink, você trouxe uma experiência. E a comida fala muito com as pessoas, né? Sim. Assim, comida traz afeto, comida traz lembrança, comida... Igual a gente estava tomando café mais cedo, antes de começar a gravar, eu comprei um bolo que era aqueles bolo de véia. Bolo que me lembra a minha avó. Bolo de laranja com aquela casquinha de açúcar. Então, assim, quando você vê uma foto, por exemplo, desse próprio bolo em algum lugar, você fica assim... esse bolo aí me lembra a minha avó. Esse bolo é não sei o quê. E a mesma coisa acontece com a bebida. Sim. Tipo, o drink do meu casamento, um drink que eu gostei muito. Você trabalha com essa parte muito afetiva Você também. acredita que eu só consegui perceber isso quando eu entrei para a área da gastronomia?
e uma vez eu fui fotografar uma cliente em Paraíba do Sul, e no meio do caminho eu já editei uma foto e mandei para essa cliente, porque quando você lida com pessoas, você sabe do sentimento que tem, do sonho, você fica envolvido ali com aquela história. E a minha percepção de comida, eu falei, é só um prato de comida que você vai comer, vai digerir e acabou. Sim. E aí eu mandei essa foto para essa cliente e ela falou assim, Paulo, você registrou meu sonho. Aí nisso, assim, mudou a minha cabeça. Porque eu falei, cara, e o sonho dela era ter uma lanchonete. Tipo, a primeira foto legal. do lanche foi eu que fiz. Então, depois eu comecei a perceber que a comida, ela tem realmente esse lado efetivo, né? Você come uma comida, você vê uma foto, você lembra de pessoas. Então, e a comida, ela é muito rica culturalmente, né? Então, você consegue comer uma comida do Nordeste, você lembra da viagem que você fez. Verdade. Você consegue beber um drink, você lembra do dia do seu casamento. A cozinha, então, a gastronomia traz muita história. É sempre trazendo história, momentos. História também no fato de fatos históricos. A comida tal foi de tal época por causa disso. Esse tal elemento veio de, por exemplo, uma coisa boba que a gente vê, hoje eu vejo muito isso porque eu trabalho com isso, morango. Se você observar uns 3 anos atrás, morango não tinha toda época, todo ano. Tinha época do morango. Sim. Então, assim, maio você já não tinha morango até junho. Julho começava a aparecer. E aí, agosto, setembro tinha muito morango. Final de ano começava a sumir morango de novo. Como que a cozinha, a gastronomia, o drink vai mudando a forma de produzir também. Hoje, como entenderam que tem um mercado muito grande para essa saída dessa fruta, hoje já tem plantios em épocas diferentes para você ter morango o ano inteiro. Sim. Então hoje você acha morango, e eu tô falando por Três Rios, né? Mas isso era bem maior antes. Em outras cidades também era assim. Hoje você acha morango o ano inteiro. Verdade. Então como que a comida ela afeta muitas áreas que você não faz nem ideia que está sendo afetado. E a fotografia também. Sim. Porque através da fotografia você consegue expressar o que você monta num prato, monta num drink e leva para as pessoas. E, cara, eu sou apaixonado por fotografia, de verdade. Sempre, né? Desde sempre. Desde sempre a fotografia. Eu sempre achei que, tipo, é uma forma de você se comunicar com as pessoas e levar verdade. Porque, assim, lógico, existe a fotografia engessada, que é eu montar um drink, botar umas frutinhas aqui em cima, um ambiente preto, tirar uma foto. Vende. Mas quando você quer despertar sentimento em alguém, uma pessoa com um drink na mão, sorrindo, eu falo que é aquela gargalhada de rica, que a pessoa joga pra trás, abre a boca e dá aquela gargalhada alta, assim, com um drink na mão, você já fica assim, meu Deus, eu quero me ver nesse lugar, eu quero estar ali, ou uma noiva muito bem produzida, segurando um drink. Assim que você falou quando a gente fez as suas fotos, né? Foi, é a gente transmitir através da foto o sentimento que você quer para a pessoa. E é muito bacana ter pessoas que conseguem captar essa ideia e transformar em foto. Porque é muito legal, mas chegar no resultado dá trabalho. Sim. Você falou sobre fazer só uma foto com fundo preto. Hoje tem até uma certa rejeição, porque essas fotos, eu falo que é uma foto de banco de imagem, não te dá uma identidade do seu produto. Porque essa foto com fundo preto pode ser a foto do drink do Caio, pode ser o drink do José, do Vitor, você não tem uma identidade. Quando você envolve pessoas, você sabe que aquela foto foi o profissional que fez, quem produziu ela, e que aquele produto realmente é de verdade. Né? Quando você pega uma foto muito produzida, entra naquela questão do McDonald's, a pessoa sabe que aquele lanche não é real. Sim. E mesmo que eu consiga fazer uma foto do seu produto real, quem está vendo acha que não é real porque está uma foto bonita. Então não transmite tanto. Eu tenho essa dificuldade de hoje aceitar esse tipo de foto. Porque eu gosto de criar uma identidade do Caio, de saber que aquele produto é do Caio. Essa questão de identidade gera uma pergunta muito boa para quem produz conteúdo como você. Como que você lida com cópias? Porque, por exemplo, você vai chegar para fotografar o produto do cliente, às vezes o cliente vai chegar com você com uma referência que você sabe que não é dele. Sim, e que não dá identidade nenhuma para o produto dele. Como que você manobra isso? Porque, assim, ele te contratou para fazer a foto. Mas mais do que isso, ele quer um resultado que vai olhar e falar assim, pô, esse hambúrguer é de fulano, essa não sei o que é de... Mas ele mesmo não tem noção disso. Foi o que eu te falei de desenvolver uma identidade para cada caso específico. Porque antes parecia que se eu fotografasse, parecia que tudo era do Paulo.
Então, eu desenvolvendo uma identidade, quando eu comecei a fotografar em 3is, a gastronomia, eu tinha um grande acervo de material. Tinha prato, louça, copo, talher, e eu sempre levei esse acervo. Só que isso não traz a identidade do cliente. Então, hoje é um pote de molho um pouco mais simples, pode ser, mas aquilo é do cliente. Quando você chegar lá para poder comer aquele prato, você vai conseguir saber que aquela foto que você viu, você vai identificar com aquele lugar. Então, isso também traz a identidade do cliente. Isso você passa para ele? Passa. Porque às vezes a pessoa te contrata e se não tiver esse feedback ou esse papo com a pessoa, realmente ela vai cair na mais do mesmo. Sim. E na cópia porque a gente quer o bonito. Sim, teve um caso, foi até em 3is, foi interessante, né? Uma cliente viu uma foto que eu fiz de um parceiro que eu fotografei, e era uma hamburgueria. E essa cliente, quando eu mostrei a foto a ela falou assim, poxa, Paulo, eu não gostei muito dessa foto. Eu nunca tive rejeição de trabalho, né? Todos os meus trabalhos sempre são aprovados de primeiro, porque eu faço com muito cuidado. E essa cliente falou assim, poxa, Paulo, eu não gostei. E eu fiquei assim, meio chateado. Falei, cara, eu nunca tive uma rejeição, né? Falei, o que aconteceu comigo? E aí eu expliquei ela, falei, esse cliente que você gostou, mostrei a foto, a referência. Falei, olha como é que chega o pão deles. O pão desse cliente chegava congelado individualmente. No dia que eu marquei a sessão dessa cliente, ela estava... Eu nunca marco nem horário e nem dia. Eu sempre me adapto no horário do cliente. Ela marcou num dia de pico do movimento dela. Ela já chegou atrasada na sessão. Foi buscar o insumo dela, que era o pão. Um em cima do outro, todo amassado. Aí entra naquele caso. Você não faz milagre. Eu não faço milagre, eu registro o que é de verdade. Depois que eu mostrei tudo isso a ela até pediu desculpa, acredita? E assim, uma coisa que eu ia te perguntar, quando você começou, financeiramente, por exemplo, o cara fazer um hambúrguer para tirar uma foto, ou fazer um drink, ou fazer o que for, isso eu falo porque eu já recebi feedback de pessoas que me falam comigo sobre as gravações e perguntam, os drinks são de verdade que você faz? Eu falo, pô, mas você tá gastando dinheiro à toa fazendo drink para fazer receita para jogar fora. Então, é o que eu trabalho, eu preciso entregar dessa forma. Mas isso não são todos que pensam. Não, eu tive uma grande rejeição no início que colocou até assim, muito em xeque eu queria continuar ou não. Quando eu fechei essa parceria com o aplicativo da cidade, eu comecei a me sentir muito desvalorizado, porque o aplicativo me pagava e eu marcava a sessão com o cliente, e o cliente, muitas das vezes, ele não queria, de certa forma, perder um hambúrguer. Porque a gente cortava, a gente manipulava, a gente coloca a mão para poder deixar aquele produto bonito. E o cliente fala assim, poxa, mas eu vou perder um hambúrguer. E assim, eu achava um absurdo a pessoa, de certa forma, ganhar um puta trabalho. Perdeu algo, né? E não valorizar meu trabalho, que eu estava levando todo o equipamento, toda a estrutura, e ela estaria perdendo R$5 do produto dela. E aí, por muitas das vezes, naquele momento, eu pensei, cara, não vou trabalhar com isso. Como é que eu vou me sentir tão desvalorizado dessa forma? Até que eu fiz uma virada de chave. E isso foi com valor, acredita? Quando eu comecei a cobrar diretamente os clientes, eles já me esperavam dentro do horário, com todo o insumo preparado, porque eu tinha horário e tinha quantidade de foto dentro daquele horário. Se a pessoa não cumprisse, eu estava dentro do meu direito. E aí eu comecei a cobrar 10 vezes mais do que eu cobrava do aplicativo. Isso foi uma grande virada de chave, porque eu filtrei meu cliente. Eu percebi que tinha cliente que eu não deveria atender, porque ele não merecia meu trabalho. E assim, esse filtro de entender se o cliente vale ou não vale a pena é muito importante. Porque isso vai realmente te dizer, não te colocar em situações que quem sai chateado é você. Sim. Porque você sabe da importância que você dá, você sabe do tempo que você investe momento, ali. Né? E às vezes a pessoa não está valorizando isso. E na minha vida, Caio, o dinheiro nunca foi o principal, sempre foi a consequência. E quando eu entrava nesse cenário, eu me sentia muito desvalorizado, independente de se eu estava ganhando dinheiro ou não. Porque eu estava ali não era só pelo dinheiro. Isso já aconteceu comigo, porque assim, cara, dinheiro é importante, paga a conta, né, gente? A gente tem que pagar a conta. Tudo isso daqui foi pago. A gente precisa girar isso para acontecer. Mas não é só o dinheiro. Não. Porque quando você lida com o seu trabalho, que é algo que você se dedica, é muito complicado. Porque ser autônomo, tem gente que acha que é só flores. Tipo, você trabalha com o que você sonha. Eu não lembro quem me perguntou esses dias. Poxa, você já pensou em desistir? Eu falei, todo dia. Todo dia. Assim. Mas você trabalha com o que você ama. Eu falei, mas não é porque eu trabalho com o que eu amo que eu não pensei em desistir várias vezes.
Lógico, você trabalhar com o que você ama facilita você achar motivo para continuar. Sim. Porque quando você não trabalha com o que você gosta, é fácil desistir. Mas dizer que não vai ter problema, que você não vai se sentir desvalorizado, e eu acho que a valorização é o que mais, pra mim, pelo menos, pega muito com isso, porque assim, cara, você sabe o tanto que demanda de você para aquilo acontecer. Igual eu tava falando com você antes da gente começar a gravar, tipo, tem final de semana que eu vou em 3 cidades, porque eu me faço presente em todos os eventos. Por mais que hoje a gente tenha uma equipe, a equipe chega antes, a equipe monta pra mim. Eu faço questão de estar nos todos os bares para os meus clientes. E isso demanda de uma energia muito grande. Então, às vezes, a pessoa fica rifando seu preço, discutindo o preço. Lógico, gente, existe uma diferença entre você negociar, Faz parte do porque faz negócio. parte do processo você negociar, você querer pagar o preço, e existe aquilo de você querer botar preço no trabalho dos outros. Sim. Aí isso é desrespeitoso. Mas quando você entra nesse aspecto, você realmente se sente desvalorizado e você pensa, tipo, poxa, eu sei do meu trabalho, eu sei o quanto eu me dedico. Quanto eu investi, quanto eu estudei, tanto em É, investimento em tempo quanto financeiro. Porque Não é esse cliente que eu quero atender. Eu quero um cliente que saiba o meu valor, que saiba o valor do meu trabalho, que saiba o que eu quero agregar para o trabalho Eu sou da dele, teoria que pro evento nem dele, sempre né? o cliente ele tem razão. Eu bato muito nessa tecla. Né? Tem gente que romantiza, o cliente sempre tem razão. Não, Não tem. nem sempre ele vai ter razão. Não tem. E se eu achar que não faz sentido, eu também não vou ter ele. Pouco tempo, eu demiti um cliente. Eu, Isso é assim, interessante. querendo trabalhar, preciso trabalhar, encher a Uhum. agenda, mas eu vi que essa cliente não tinha o perfil do meu trabalho. Então, eu falei assim, eu rompi o contrato, eu trabalho com contrato, eu rompi e encerrei essa parceria, porque não fazia sentido eu estar com essa cliente. Isso é importante tanto com o também. pensamento, quanto o estilo de trabalho, porque, por isso que eu falei, não é só o dinheiro, eu falei, eu amo o que eu faço. Então, se eu tiver que romper com o cliente, porque eu acho que eu não estou sendo... Honesto com você mesmo. Sim, não faz sentido eu ter essa pessoa. Sim. E assim, aí entra muitas questões, né? Há um tempo atrás eu passei por um problema com essa questão de valorização de trabalho, de respeito pelo trabalho do outro, que pega muito na questão do interior. Por ser uma cidade de interior, as pessoas não estão acostumadas de você ter uma postura mais firme. De tudo bem, você Porque tem no o interior direito... sempre tem um jeitinho, sempre você Sempre dá um tem o jeito, você jeitinho, consegue sempre fazer. tem a indicação, sempre tem alguém que quer impor Você algo. faz muito, metade do seu valor que eu vou te indicar para fulano de tal. Então, quando você pega essa postura de falar o certo, o correto, o cliente nem sempre tem razão, é difícil, porque as pessoas te taxam como difícil de lidar, problemático, Arrogante. arrogante é de praxe. Mas não é você valorizar o que você faz. Porque se a pessoa te procura é porque ela quer o seu trabalho também. Sim. E se ela quer o seu trabalho, ela Porque tem você que é bom, né? Você... respeitar o seu trabalho, sabe? Ah, não, eu gostei mais do trabalho do outro. Poxa, vai com Deus, eu desejo que o seu dia seja incrível. Mas isso precisa ser muito bem alinhado, porque, lógico, todo mundo tem direito de não gostar. Sim, claro. A pessoa tem direito de falar, poxa, Paulo, não gostei dessa foto, tem como a gente fazer de outra forma, tem não sei o quê, mas a pessoa rebaixar o seu trabalho só para ela poder conseguir uma vantagem é mais complicado. Você falou sobre o interior, eu atendo alguns parceiros em 3 dias que eu escolho muito a dedo. Tem uma galera que começou comigo quando eu comecei na gastronomia. Então eu não abro mão dessa galera. Tanto é que desde quando eu fui embora eu nunca ajustei esse valor. Desde quando eu estava aqui. E eu tenho muito mais custo hoje, tá? Em São Paulo. Eu vi uma foto que você fez, acho que foi de um bolo. Foi da Nossa, que da bolo lindo, Doce, gente. eles são meu parceiro Você desde o come? início. Você come lá na hora? Como? Come? Hoje eu Não. tento evitar um pouco, porque quando eu comecei a fotografar eu realmente engordei. Porque era uma rotina muito corrida, não estava treinando. Tudo foi na que é um pandemia, pouquinho, quero, dá um pedacinho, sempre me comi dá. muito. Hoje eu tenho até me regrado quanto a isso, para treinando, correndo, me alimentando antes das sessões, mas eu assim acabo experimentando porque eu acho até falta de respeito. Tem gente que vai fazer um cardápio novo que faz questão que eu experimento, porque eles sabem que eu tenho uma curadoria de estar sempre fazendo isso. Então eu falo, poxa, Paulo, tá legal, o que eu acho que deveria mudar? E eu acho bacana essa opinião, então eu acabo comendo porque eu vou respeitar meu cliente. É lógico. Eu vou gosto fazer de esse comer. sacrifício por ele
E aqui também você vai fazer o sacrifício hoje de tomar um drink. Não só tomar, mas fazer também. Vamos lá. E assim, primeiras opções que a gente tem para poder fazer um drink hoje. Com álcool ou sem álcool? Sem álcool. Sem álcool. Sem álcool, porque eu tô nessa vida mais fit. E aí, sem álcool, entra em umas coisas muito interessantes. Saiu no vídeo há uns dias atrás, que foi um vídeo sobre mocktail. Você já deve ter ouvido falar esse termo. São Paulo é muito maior a ideia sobre o mocktail. Porque era a ideia de você fazer um drink sem o álcool, para a pessoa continuar tendo a experiência gastronômica e não ser aquela... O que todo mundo faz, né? Porque assim, o que todo mundo faz de drink sem álcool? Fruta, guaraná, leite condensado, bate no liquidificador e tá servido. Era o padrão. Virou um padrão. Então assim, poxa, mas isso não tem saída. Para um restaurante não é interessante. Então, o mocktail, além de ter aumentado o ticket para o restaurante, porque não é um suco, é um drink sem álcool, é totalmente diferente. Ele é uma experiência gastronômica, tanto de paladar, de cheiro, de gosto, tudo. É uma experiência sensorial que eles falam, porque é uma completa, visual. Então, não é um suco, é um drink sem álcool. E ele tem a mesma ideia do drink alcoólico. Então, virou uma grande opção que a gente tem hoje. Eu pensei da gente fazer um... Você gosta de maracujá? Gosto. A gente vai fazer Tem uma curiosidade minha. Fala. Eu vejo que a gente está vivendo uma revolução da nossa geração, tá uma geração mais saúde, né? Uhum. Todo mundo tá com o hábito de correr, de treinar, de comer melhor, de beber Eu nem melhor. tanto, tô correndo assim não, gente. Correndo, comer melhor, essas coisas assim. Mas o correr... essa parte eu gosto. Igual. Mas o correr, não. Quando ia uma geração passada, a gente via que os drinks, ele era muito alcoólico. Você ia pra uma Sim. balada, era muito combo, a ostentação era ter carro, era você sair para lugares. Você acha que esse novo formato de drink se encaixa nessa nova geração saúde? Cara, sim, a gente teve uma mudança muito grande na percepção das pessoas. Isso eu sinto muito nos eventos, por exemplo. Hoje, uma coisa que eu sempre levo e tem muita saída é adoçante nas festas. As pessoas têm pedido mais adoçante. Tem tido mais saída de drink não alcoólico também, sem leite condensado, sem nada disso. E as pessoas têm pensado em opções menos calóricas para consumir. Ficou muito famoso a pessoa falando, o gin é o drink com menor caloria que tem, porque o destilado tem menor teor calórico e tudo mais. Só que o que acontece? O problema não está no destilado ter caloria, o problema está na composição. Se eu for fazer um gin que tem 92 calorias com uma tônica zero e uma rodelinha de limão, ótimo, é um drink sem caloria. Agora, se eu boto um xarope de morango, boto uma espuma, boto o gin, mais a fruta... Você já compôs muita caloria no drink. Então, às vezes, para você não deixar de tomar a sua boa caipirinha, faz um drink, faz uma caipirinha básica com cachaça, um pouquinho de açúcar. Se você não quiser açúcar, coloca adoçante e a fruta. Vai ser menos calórico e muito mais fácil de você conseguir se manter fitness. Sim. Então, mudou muito a percepção das pessoas. Também, no bar. Tem essa mudança. Por exemplo, pina colada é um drink maravilhoso, muito gostoso, mas ele é muito calórico, porque ele leva a fruta, o leite de coco, o leite condensado, o rum, gelo, e aí você pode botar uma espuma de coco por cima. Então é um drink muito mais calórico. Tem saída? Tem, mas muito menos hoje do que tinha antes. Porque também foram se criando mais opções para as pessoas poderem ser mais versátil o bar. Tanto que hoje, quando eu monto uma carta de casamento, eu converso com as pessoas assim. O evento é seu? É. Tem que ter sua cara? Tem. Tem que ter seu gosto? Tem. Mas a gente não faz um evento se a gente não quer ser agradável para quem a gente convidou. Então, eu preciso pensar em todo mundo que vai estar lá. Então, eu preciso ter um drink que seja doce, um que seja mais cítrico, outro que seja mais azedinho, um que seja um pouco mais amargo, porque a gente tem paladares diferentes. Uma coisa que você falou sobre quando os noivos vão escolher as bebidas, uma coisa que eu achei que você trouxe muito de novo aqui na cidade, que eu acho que é uma revolução que você trouxe dos barmans, é você fazer essa degustação, né? Degustação. Anteriormente.
A degustação é muito importante. Você consegue personalizar muito e você consegue agradar ali seu público de uma maneira que antes era uma coisa fixa. Fixa, é. Hoje você consegue, vamos botar, se você vai fazer um casamento da galera que é do CrossFit, você sabe que de repente o consumo de álcool não vai ser o maior. Sim. Você consegue ser mais personalizado. Isso eu achei incrível. A degustação ela é muito boa porque hoje as pessoas... Enquanto eu vou falando com você, eu vou pedir minha produção, gente, uma produção maravilhosa, para pegar gelo para mim. Hoje as pessoas querem muito, e isso influencia muito no mercado em si, elas querem se sentir acolhidas, elas querem que você seja reflexo do sonho delas. Então, se é o sonho dela, não tem como eu impor a minha vontade. É o que eu te falei sobre a personalização do seu trabalho. Eu faço pro cliente, eu não faço pro Paulo. E aí, assim, eu preciso estar atento e conseguir escutar o que ela quer. Porque, assim, por exemplo, eu, Caio, gente, eu vou jogar conta, tá? Mas eu não sou fã de fazer Sex on the Beach em festa. Porque eu acho que já é uma bebida de tempos atrás. É uma bebida da galera dos 40 anos. É uma bebida que dá ressaca, porque ela é muito doce e tem gente que passa mal. Eu acho que existem muitas opções que são mais agradáveis, mas tem muitos clientes que amam Sex on the Beach. Então, assim, não vai ter na minha carta. Mas na degustação, o cliente pode me apontar que ele quer isso. Então, a gente já vai conhecer. Daí, a degustação se torna muito importante, por quê? Para mim é importante porque eu preciso saber pelo menos a cara do noivo, da noiva, quem são as pessoas importantes, quem eles querem que tenha alguma prioridade, como é que vai ser a dinâmica do evento deles. E assim, na degustação, a gente extrai informação, né? E o álcool ajuda, né? Sim. Você vai dando álcool, a verdade vai saindo. Quanto tempo de degustação? Então, o tempo mínimo que eu já fiz... Posso fazer uma degustação sem querer... Sem querer fechar? Pode. Eu vou marcar mesmo. O tempo mínimo é 40 minutos e eu já fiz degustação de 4 horas. Caramba, foi um evento. Foi um evento praticamente, assim, eu já não tinha... Porque é isso, a degustação traz você muito para próximo do cliente. Isso foi algo que para mim, como persona, para eu criar uma persona para o trabalho, foi muito bom porque... eu viro amigo da pessoa. Você tá ali comigo, você vem na minha casa, você tá ali comigo, eu tomando um drink, eu tô fazendo uma bebida pra você. A gente cria uma proximidade ali. Aí você fica 1, 2 horas comigo conversando. Cara, não tem como você chegar no seu evento e falar, pô, o Caio tá ali! E não sei, porque você criou um laço com a pessoa. Inclusive, muitos negócios criados no balcão do bar, né? Não é muita coisa. E assim, o balcão do bar é o melhor lugar da festa. Não tô puxando o saco, é a verdade. É assim, até pro fotógrafo, porque eles pegam muitas cenas também que estão acontecendo no bar. Tem muita interação ali acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos começar nosso drink. Primeira coisa, pegar a coqueteleira. Você vai usar adoçante, né? Sim. O fitness do rolê vai usar adoçante. Pra mostrar que a gente é geração saúde. Isso aí, ele. Vamos pegar maracujá. Aqui a gente vai usar da fruta direto. Vou botar um pouquinho aqui. Você pode virar o seu pra lá também. Eu vou fazer o meu. Vai, lógico. É aqui. Você tá soldado de folga no quartel, tá procurando trabalho. Você sempre gostou de foto, Caio? Sempre. Porque desde o início dos seus projetos, assim, que eu acompanho, você sempre fez ensaios assim, temáticos, né? Sempre gostei de fotografia. Ser fotógrafo já foi algum sonho alguma vez? Já! Você acredita que já? Eu já pensei em tirar foto. Eu sempre gostei de foto, eu sempre achei muito legal. Mas é porque na minha casa, se você for na casa da minha mãe, tem foto pra tudo que é lado. A minha mãe ama fotografia. Isso já é de família. Então, assim, acabou que eu também gosto de foto. Tanto que aqui em casa tá faltando foto, falta foto. Eu gosto de botar foto. Eu tô querendo... eu tô querendo agora, colocar um painel só de foto de noiva e de drinks aqui atrás pra poder mostrar pras pessoas. Paulo vai no adoçante e eu vou no açúcar, galera. E aí eu vou te ensinar um macete pra quando você usar a fruta, in natura, o maracujá, no caso. Deixa eu ver o seu. O seu ficou com menos polpa, eu vou te doar um pouco do meu. Beleza. Como que eu faço? O maracujá não dá pra gente macerar. Diferente do limão, do morango, abacaxi. Então, como eu quero que ele solte água, que isso é muito importante, eu vou usar o açúcar e vou mexer ele aqui. Até ele soltar um caldinho.
de adoçante? Então, geralmente é a gosto, eu sempre pergunto. Tem gente que pede 3 gotas, 4, 5, vai de acordo. E no que eu mexo, não sei se a câmera vai focar, mas eu vou tentar mostrar. Tem 5 gotinhas que eu gosto de docinho. E aí você vai fazer a mesma coisa, vai mexer até ele soltar o desprender da polpa, sabe? Ele vai soltar um caldinho assim, ó. Aqui o maracujá. E cheiro, gente. Cheiro do maracujá é maravilhoso. Fiz isso. Vou entrar com limão. Pega uma faca pra mim ali, por favor. E aí entra o macete que eu vou ensinar vocês. Todo vídeo eu falo, mas é sempre útil. Na hora de espremer o limão. Ah, meu limão tá meio seco. Eu acho que se eu espremer assim, vai sair pra tudo que é lado. Pega as costas da faca e espreme o limão. Isso é novidade. Ele já cai direto. Sabe o que eu ali fazia? dentro. Eu pegava uma colher e ficava rodando ela. Até sair tudo. Até sair. Fica à vontade. E aí eu vou usar o limão junto com o maracujá para dar uma equilibrada. Esse drink ele é um pouquinho mais ácido, tá? E a gente vai equilibrar ele com a espuma no final. Para ter um docinho e dar uma equilibrada. E aí eu vou acrescentar refrigerante de limão, tá? Porque quando a gente trabalha com drink sem álcool, no caso dos mocktails, a gente não usa guaraná, porque guaraná é construir camada de sabor doce em cima do doce, né? Então a gente usa uma base neutra, pode ser um chá, pode ser xarope neutro, pode ser refrigerante de limão. Então eu uso sempre refrigerante de limão, tá? Ele não rouba o gosto. Eu vou usar aqui 2 doses. Daí 100 ml, tá? Acho que eu nunca fiz drink. Minha caipirinha é sempre no copinho americano, extremo de qualquer jeito. Caipirinha é um negócio, que não sei se você sabe, caipirinha tem 2 formas de fazer, né? E aí eu vou acrescentar gelo, tá? Gelo é o amigo do barman. Gelinho pra você também. Vou botar aqui embaixo. É um punhadinho de gelo? Até chegar perto da boca. A caipirinha tem 2 formas de você fazer. Tem gente que já macera ela direto no copo com açúcar, coloca só a cachaça, gelo e mexe com a colher até o gelo diluir e fazer a caipirinha. E tem gente que faz batido tradicional aqui na coqueteleira. Eu prefiro na coqueteleira do que no copo, tá? Eu acho que a coqueteleira ela integra os sabores de forma melhor. Pode botar mais um pouquinho de gelo. Mais um pouquinho? Uhum. Pode botar mais umas 2 pedrinhas aí pra dar no bar, volume. Uma coqueteleira, as coisas que você usa também influencia na qualidade que você faz? Igual você falou sobre equipamento. Qualquer coqueteleira é a mesma coisa ou não? Não. Tem, ou desde que seja uma coqueteleira profissional, desde que seja uma coqueteleira profissional, ela ajuda bastante. E a gente tem tipos de coqueteleira. Essa aqui é uma coqueteleira de Boston, que ela é desse duplo encaixe. Tem aquelas coqueteleiras mais tradicionais com a tampinha em cima. E tem coqueteleira que a gente acha aí de valores muito baratos, que não recomendo. Já usei. Quando eu comecei, eu tava contando essa história pro Jean esses dias. Eu usava uma que eu achei era R$8 a coqueteleira. Achei nessas lojinhas assim. Ela era de alumínio. Era uma merda, gente. O gelo empenava a tampa. Então no que eu batia assim, o gelo empenava. Essa aqui é. É tipo aço inox. Essa é própria pra isso. Você também já ouviu falar assim, com uma coqueteleira dessa até eu faço um drink? Já chegou? Não, eu já ouvi falar que, tipo, fazer drink era muito limitado. Tipo, mas é só bater. É só botar um negócio e bater que sai o drink. Eu escuto sempre isso com câmera. A câmera dessa eu faço. Fechou. Só virar. E a gente vai bater agora. Mãozinha aqui em cima. E aí tem um macete de como bater. Porque isso sim ajuda o seu drink a ser diferente. Eu já falei isso em outros vídeos e eu sempre falo quando a gente tem convidado. Não, fica tranquilo. A gente sempre tem que pensar, as pessoas confundem na hora de mexer a coqueteleira em balançar. E não é só balançar. O movimento aqui é de shakear. Então você pensa que tem que ser um movimento em elipse. Então ao mesmo tempo que você traz o drink assim, você dá um leve toque no seu punho para ele fazer esse movimento junto. Entendeu? Não é só espancar o drink. Não é só espancar, porque o gelo precisa suar. Então um movimentinho de sacada. Tem. E quando eu sei que o drink tá bom? Quando a mão dói. Quando a mão doer estiver gelada, o drink tá bom.
E aí isso faz o seu drink ter corpo. O gelo, ele vai suar, só puxar. Viu? Não vaza e é só puxar. E a gente vai colocar o nosso drink na taça. Isso. E a gente vai colocar a espuma por cima agora. Eu acho legal que quando vocês preparam o drink, sempre dá o copo certo, né? Dá o copo certinho. É porque isso já é automático. Assim, Você quer colocar ou quer que eu coloque? Quero aprender. Quer aprender? Faz? Primeiro vira o sifão de cabeça para baixo e Tem vai que ser apertando de leve? devagarzinho, até sair. Se você apertar assim, ele vai para tudo que é lado e vai dar uma leve sujada. Isso aí. E aí mantém essa pressãozinha no final para ele continuar saindo. Aperta mais? Pode continuar. Isso aí. Aí, tá melhor que a galera que tá trabalhando comigo, rapaz. Vou te contratar pro Já bar. pode deixar um currículo que pelo Já menos pode deixar foto o bonita. currículo. Isso aí. Ainda vai fazer as fotos do bar. O drink Já não nem sei se vai tanto. sair tão bom, mas as fotos... Ele deu uma confeitada no final. E aí fica pronto o nosso drink. Cara, drink é uma coisa muito difícil de fotografar. É. Porque o copo, ele tem muito reflexo. Quando você vai fazer foto de copo, é um terror. Sério? Porque se você não fizer uma iluminação bacana, você consegue ver todo o ambiente no copo. No Isso copo. não é legal. Grande dificuldade de fazer drink. E aí, vamos experimentar. Essa bebida fit ficou boa. Ficou bom. Adoro. Bom mesmo. Essa espuma é o quê? É uma espuma neutra. Ela é mais docinha, tipo um chantilly. Ela ajuda a equilibrar o Recomendo gostinho fazer mais com- azedinho do maracujá. Sim. Gostou? Tá Gostei. aprovado fitness Aprovado. assim? Viu, gente? Dá pra fazer drink fitness também. Agora, a gente vai para as nossas perguntinhas. Jogo rápido. Então nem pensa muito, só responde. É a hora que a gente pega o convidado. Essa pergunta não foi combinada, hein? Nunca é. E é de propósito. Existe algum tipo de evento que você não fotografa? Cara, eu já fiz evento em geral. Nunca fotografei velório, por exemplo. Mas nunca... Geralmente sim, acho que em geral. Então não existe evento que você não vá fotografar. Tipo, isso aqui eu não vou. Acho que até hoje eu nunca recebi Até uma hoje, proposta. Qual foi o evento mais inusitado que você já fotografou? Cara, casamento sempre é muito inusitado, assim, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Tipo, cada um, vocês... É um momento único ali. Então, tipo, já vi noiva caindo, Caramba. buquê, gente brigando. Cara, buquê acontece muito, assim. Brigando, mas brigando mesmo? Não brigando, mas assim, de se pular todo mundo junto pra poder conseguir buquê. E depois não teve nem buquê, que cada pessoa pegou uma pétala. Pra você, o que significa a fotografia? Cara, a fotografia, ela me proporcionou muita coisa. Principalmente vindo de família mais pobre, eu conheci muita coisa mesmo sem ter. Então, a fotografia é o que me dá toda a minha base da minha vida. Desde de conhecimento, quanto financeiro, quanto experiência, ela me proporcionou muita coisa. Você já pensou em fazer outra coisa a não ser fotografar? Eu sou formado em administração de empresa, atuei por um curto período, hoje eu levo como negócio. Mas hoje eu levo a administração para o meu negócio. Eu sempre estou pensando em coisas novas, né? Então pode ser que breve surjam novas ideias. Então, se você não fosse fotógrafo, você ia ser... Cara, eu gosto muito Fotógrafo. de empreender. Eu sou muito empreendedor. Qualquer oportunidade de negócio eu estou analisando, eu estou pensando. Estou sempre buscando esse conhecimento. E assim, a gente sempre pede para os convidados deixarem aqui uma frase, uma dica, uma inspiração para as pessoas. Eu sempre falo, cara, que eu já errei muito mais vezes do que muita gente já tentou. Hoje as pessoas me veem, tipo, com certo investimento em equipamento, ou com carro, hoje até morando em São Paulo, que a pessoa acha que isso é um status, mas eu tô sempre tentando, mesmo que eu tô errando, eu erro, corrijo, erro de novo, corrijo, tô sempre melhorando. Então acho que às vezes vale mais a pena você tentar do que de fato você só chegar no objetivo e parar ali. O falhar faz parte da Faz trajetória, parte né? do processo. Eu aprendi muito com meus Acho erros. que dar certo é consequência. O falhar é mais certo do que dar certo. É exatamente isso.
Quando Cara, você começa alguma coisa, você já sabe que pode ser que dê Você errado, pode dar vai dar errado, errado. é. Se der certo, é um E eu acho que realmente benefício. só chega em algum lugar quem tem a disposição de errar. Sim. Quanto mais você erra, mais você aprende. E tem gente que o erro paralisa, né? Tipo, eu errei aqui, meu Deus, o mundo acabou. Gente, errei aqui. Faz parte do Vai ficar processo. triste? Óbvio, a gente é humano. Sim. Vai ficar triste, mas de alguma coisa boa você vai tirar daquilo ali pra lá na frente, pelo menos não errar na mesma coisa. Sim. Ter outro erro. Tem outro erro. Vamos ter um erro novo. Os mesmos não dá pra gente insistir. E tô muito feliz que você tenha topado vir, Cara, sempre muito ter prazer acertado a estar com sua você. agenda aí. Brigadão, de verdade, Obrigado pelo de convite. verdade mesmo. E você que tá em casa, não perde, semana que vem eu te espero. Terça-feira às 19 horas, aqui no canal, com mais entrevistas incríveis como essa do Paulo. Eu vou tomando meu drink, vou ficando por aqui e até semana que vem.